Pessoal, mês de março, mês das mulheres, é aqui valorizando mais uma vez uma mulher, uma pessoa muito querida, a doutora Raíssa Portela. A Raíssa a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, mas o principal é que ela é uma engenheira que já passou por muita coisa bacana, que eu tenho certeza que vai acrescentar para cada um de vocês. Então, para a gente é um prazer estar recebendo ela. Hoje a Raíssa está construindo uma das maiores obras do Piauí, obra de construção civil, talvez seja a maior, ela está participando disso e vai falar para a gente como foi esse começo da carreira, como foi essa evolução, mas principalmente como ela consegue dar essa volta por cima. A Raíssa tem muita coisa boa para falar para a gente. Doutora, bem-vinda ao nosso Talk Muito Tech. obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos falar um pouco de engenharia, falar um pouco da história dessa mulher. Vamos falar um pouco sobre engenharia, de vida, de investimento, vamos falar de muita coisa. Falar de muita coisa. Vamos lá. E aí, doutora? Pronto. Né? Raíssa, a primeira curiosidade que a gente sempre gosta de perguntar para as pessoas, até para conversar, para explicar, para inspirar, né? O que foi que motivou a pessoa a entrar na engenharia? E aí eu conheço a sua família, né? A gente tem uma relação muito próxima, muito boa. Mas por que você escolheu entrar na engenharia? O que foi que te destino? Eu não tinha nenhuma experiência assim na minha família, né? Ou era médico, ou era da área jurídica, mas eu fui a pioneira da engenharia da minha família, tanto da parte materna quanto da parte paterna, né? E eu tinha um apreço pelos cálculos e quando a gente está saindo ali da escola, a gente não sai muito sabendo o que vai fazer na profissão, né? No que realmente você vai executar. Você sai com que você tem a afinidade das matérias escolares. Acho que por conta dessa afinidade das matérias escolares, do que eu ia melhor, eu acho que eu acabei escolhendo a engenharia. Mas eu sempre, eu me considero uma pessoa muito criativa e eu achei que dentro da engenharia eu poderia usar minha criatividade e transformar em uma habilidade. Eu acho que talvez tenha sido um pouco de cada coisa. E aí na universidade, Raíssa, assim, quando a gente vai para a universidade, aqui começa a descobrir realmente, até que tem muita gente que muda de curso e tal. Mas o que foi assim, quando entrou na universidade, o que foram aquelas disciplinas que mais te nortearam para um lado, que foi mais assim, como é que foi a experiência? O primeiro ponto na universidade, como é que foi isso? Na universidade eu também tive os meus abalos, né? No terceiro período eu pensei em desistir do meu curso. Foi mesmo? O que foi assim que aconteceu? Eu entrei na engenharia achando que seria como uma escola. A gente entra muito novo, a gente entra sem bagagem nenhuma. Tinha quantos anos quando entrou? Eu tinha 18 anos. Entrei com 18 anos. Mas uns 18 anos, assim, sem quase experiência. Eu não trabalhava, eu só estudava. Eu tive esse privilégio de poder só estudar. Então, no terceiro período ali, a gente não está acostumado às vezes, até uma nota baixa, assim, a situações que a gente não sabe muito como levar. E algumas frustrações, é porque você vai preparado para uma prova e, às vezes, a prova de uma questão, você se embola ali no meio de tanta matéria, tanto assunto ali. E eu pensei, será que isso é para mim? Será que isso é para mim? Só que eu estava esquecendo do que viria, né? Do que é a execução do trabalho. Então, assim, as provas, a universidade em si, o sistema acadêmico por completo, né? Desde a escola até a universidade, eles não são órgãos assim ainda muito incentivadores, né? A gente paga ali a introdução à engenharia civil, a gente vê algumas coisas, mas logo vai para álgebra, vai para física, vai para e você nos fica... primeiros períodos tem muita disciplina de cálculo, as transversais Isso. ali, né? Que dali acaba que a pessoa se assusta, né? Se assusta. Se você vê a engenharia em si. Se assusta, porque a gente não vê lá, vamos lá, vamos começar aqui pela fundação, coisa que pode sim entrar na prática. Entrar na prática. Então, a partir lá do oitavo período, que foi quando eu comecei a estagiar, foi quando me deu a inquietude. Tanto que veio junto quando eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a trabalhar antes de me formar. Né? Então, assim, a minha paixão pela engenharia se desenvolveu na prática, não foi na teoria. Ela foi desenvolvida na prática. Porque eu pude usar, como eu falei, o lado criativo dentro da prática. Então, quando eu comecei a estagiar, eu estagiei 6 meses em uma construtora, era um prédio aqui, eu já fui entregue, com certeza, obviamente, já foi entregue, já tem muito tempo. E dentro daquela execução ali, de venda, de estagiando e tendo contato com engenheiros, com arquitetos que iam lá de forma recorrente, eu acabei pensando, eu sou uma péssima funcionária. Eu tive esse reconhecimento lá dentro. Eu sou uma péssima funcionária. O meu chefe na época, não vou dizer o nome, mas ele chegava, olha o horário, olha isso. Você viu isso? Eu disse, não. Você cuidou daquilo? Eu disse, não. E ali eu me dei conta do que fez a minha carreira decolar. A consciência de que eu era uma péssima funcionária. A evolução, a consciência né? de que eu era uma péssima funcionária. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas
E naquele momento eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A minha mãe não é engenheira, não tem amigo engenheiro, meu pai tampouco. O que eu mais tinha próximo era meu cunhado, né, que trabalhava mais no ramo da infraestrutura, de estradas, de rodovias, enfim, coisa que eu também não tinha nenhuma simpatia com aquilo. Não tinha afinidade nenhuma com aquilo. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí entra o lado criativo. Eu vou ter que fazer aquilo que eu sei fazer. Eu vou ter que pegar alguma coisa que eu não sei o que é, vou criar alguma coisa que eu não sei o que é, vou ter que chamar alguém que eu não sei quem é para botar dinheiro em alguma coisa que eu ainda não sei, para fazer alguma coisa que eu sei que vai acontecer. Já sabia, assim, tinha ideia que ia ter alguma coisa que ia acontecer, mas como é que ia fazer isso, né? Eu preciso criar uma porta e a chave, e ela precisa rodar, ela precisa abrir. Era mais ou menos isso. E na época, já muito se falava de casas financiadas, incorporação imobiliária, Minha Casa Minha Vida estava ainda em alta, como está hoje, mas teve uma época que estava bem melhor. Eu não entrei na melhor fase da Minha Casa Minha Vida. A melhor fase da Minha Casa Minha Vida, em 2010, já tinha gente ficando milionário com isso. Sim. E à medida que as coisas foram se burocratizando, as pessoas iam meio que desistindo por conta que o lucro era muito alto e as porcentagens foram sendo reduzidas e muita gente, junto com essas porcentagens, foram saindo do mercado. Então eu não entrei na alta do Minha Casa Minha Vida. Eu peguei o barco andando. Mas eu aproveitei Você chegou a estagiar com a parte de Minha Casa Minha Vida? Não. Não cheguei a estagiar. Não cheguei a estagiar. Então o que eu fiz? Eu sentei em frente a um computador que eu tinha, tranquei a porta do meu quarto e eu sempre dizia, ninguém entra aqui. E eu tenho um hiperfoco muito grande nas coisas. Então, eu fiquei hiperfocada. Eu queria ganhar o dinheiro, eu queria saber como fazer. Não sabia como era, mas eu descobri. E dentro da minha profissão, já que eu não tinha tanto recurso, eu não tinha capital inicial para começar. Então, eu comecei a estudar Minha Casa Minha Vida porque eu achei que era a linha de entrada de algo que poderia ser maior. Sim. O que, na verdade, eu estava completamente enganada, porque eu consegui algo grande dentro daquilo que eu considerava pequeno. E aí eu me trancava no quarto e começava a ver como que faz a primeira casa. E ali em 2016, que foi quando eu comecei, não tinha tantos vídeos online, não tinha curso online para você comprar. Cursos, né? Isso teve um boom maior durante a pandemia, né? Que a gente começou a ter mais... A gente estava até conversando sobre isso, né? Que a pandemia ela também teve esse lado bom, que foi justamente essa plataformização da educação, né? Então hoje a gente tem com facilidade, mas antes não. Pelo contrário, há 4 anos atrás eu lancei um curso sobre isso. Ravene, como foi? 2016, hein? Tem 10 anos isso aí. Ô, Raíssa, ele vai cortar isso aí. Raíssa, eu vou fazer, ele vai cortar depois. Raíssa, e como é que foi isso aí, Raíssa? Assim, 10 anos atrás você não tinha a questão de tantos cursos online, tantos cursos disponíveis, né? A gente começou isso aí depois da pandemia. Sim. Como foi na época que você começou a se preparar para isso aí, Raíssa? Foi muito difícil. Primeiro, porque eu não tinha capital. Segundo, que eu não tinha conhecimento. O capital a gente até consegue, mas o conhecimento a gente precisa correr atrás, até para você trabalha de venda. A sua imagem vende, o que você fala vende, tudo que você faz vende. Só que você precisa ter um embasamento muito bom para aquilo. E eu era uma menina de 23, 24 anos. Né? E o que eu fiz? Eu estudei. Eu estudei o terreno ideal. Como é que seria esse terreno ideal? O que faz uma casa valer a pena nesse terreno? Próximos às cidades, uma rua já pavimentada, já rede de instalação elétrica e hidráulica, saneamento básico. Então, eu comecei a perceber o que valorizava um terreno. Ponto 1, descobrir. Segundo ponto, quanto custa para fazer isso? É melhor pedir pelo banco? É melhor utilizar capital próprio? Nessa época, para mim, era muito melhor utilizar capital próprio. Hoje eu já tenho uma ideia totalmente divergente, contrária em relação a isso. Na verdade, as duas ideias são boas, a depender da realidade de cada um. No meu caso, eu tinha que ir pelo recurso próprio, porque para entrar com solicitação de capital pela Caixa, enfim, exige um nível de burocracia e de documentação que na época eu não tinha acesso nem conhecimento sobre isso. Então, eu fui pela via mais fácil, que era pelo capital próprio. E esse capital próprio, eu poderia não pegar no banco, mas eu poderia pegar com pessoas que detinham desse capital e confiar naquela ideia. Investidor anjo, investidor. Né? Investidor anjo, isso. E eu precisava do conhecimento para poder vender essa ideia. E aí eu comecei a estudar sobre terreno,
Eu não sabia o que se fazia no cartório, eu pensava que o cartório só servia para autenticar a assinatura, eu não sabia nada. Então eu comecei crua, eu comecei do zero mesmo. Aprendeu tudo, né, Aprendi Raíssa? tudo, aprendi tudo. Não, tudo não, porque toda casa que eu faço, se eu fizer uma casa hoje, eu vou ter problema. Mas aprendi o essencial. E aí eu comecei a pegar alguns projetos pequenos. O que vende mais, o que não vende, qual é o público. Comecei a perguntar para correspondentes bancários, para gerentes da Caixa. Eu ia lá e tal, fiz até amizade com muito que trago até hoje comigo. Então, era justamente isso, aprovação de crédito, como é que está aqui, qual o público que eu consigo vender mais rápido. É esse público aqui? Tá, então vou trabalhar em cima desse público aqui. Então, fazia geralmente casa de 2 quartos, com um banheiro no meio, não tinha suíte. Então, eu comecei a pegar qual o projeto que tinha que era mais vendável. Pronto, é isso. Feito isso, fui fazer o orçamento. Fiz o orçamento de quanto que eu gastaria. Foi estudar orçamento, desenvolver, aprender. Desenvolvi o orçamento. Desenvolvi o orçamento, o projeto. Então, eu comecei a ser realmente engenheiro. Né? Eu não tinha entrado no mercado ainda de investimento. Eu estava ainda na fase 100% de engenharia. E aí, depois que eu peguei as ideias de como pegar o terreno ideal, que eu consegui fazer o levantamento do quantitativo de material em cima do projeto que eu fiz, então eu já tinha uma base para chegar para uma pessoa. Cheguei no valor X. Não tenho esse dinheiro. Vou procurar algum doido que acredita na minha ideia. Será que tem alguém tentar, cara, né? mesma situação que eu, que acredite no que eu estou falando, que possa acreditar também? E eu encontrei. Ele é engenheiro eletricista, também tinha acabado de se formar pela UESP e tal, é um cara excelente, que trabalhou comigo, acho que por volta de 1 ano e meio. E no inteirinho desse tempo aí, a gente foi buscando, ele procurou os investidores dele, eu procurei a minha investidora, que foi minha mãe, que foi quem eu pude contar naquele momento. Eu acho que se não fosse ela, quem iria, né? Então, minha mãe deu uma parte, o pai dele deu outra parte, a gente juntou ali as moedas, fizemos a casa. Foi aqui em Teresina, sim. Dia 2 de fevereiro de 2016, a primeira casa. Marcante, né? Marca. Tem até um quadro lá. Que só tem o cerquite assim de madeira. Sim. E uma carrada de pedra. O gabarito ali, né? O gabaritozinho ali e uma carrada de pedra, com a data que eu comecei. E foi aqui em Teresina, na zona sul de Teresina. A gente fez essa casa, começou a fazer, chegou a parte da burocracia, alvará de construção, e eu ficava ligando para um, ligando para outro, e nem todo mundo tinha paciência para explicar aquilo. Né? Então eu ia pegando informações. Despachante eu não sabia que tinha. Eu fiz a minha casa toda. Correndo. Sim, correndo para cartório, correndo para SDU, né? Correndo, fazendo tudo. E graças a Deus que eu não sabia que tinha pessoas que poderiam fazer isso por mim. Que aprendeu, né? Porque eu aprendi e ensinei depois. Né? Porque grande parte da minha renda veio do que eu ensinei. Sim. Então, se eu não tivesse aprendido, como é que eu iria ter repertório para ensinar? Então, assim, durante toda essa burocracia, desde prefeitura a banco, eu aprendi a fazer tudo dentro dessa casa. E tudo que tinha para dar errado deu em cima dessa casa. O engenheiro reprovou, e não sei o quê, e tem que botar isso, tem que botar aquilo. Era financiada, Raíssa? Não, era recurso próprio. Não, estou dizendo assim, para a pessoa que comprou. Sim, financiada, sim. Financiada. Não, assim, a gente faz a casa, se a pessoa aí fica a mercê do comprador, ele pode pagar à vista. Já tinha PBQPH nessa época? Não. E a pessoa podia comprar à vista ou pedir um empréstimo para comprar, mas logicamente, como Minha Casa Minha Vida tem as menores taxas de juros do mercado até hoje, as pessoas recorriam ao programa, porque tem subsídio, tem muitos incentivos do governo para você comprar. Então, uma parcela que a pessoa, na época, pagava 460, 360 ou 500 reais em uma parcela de financiamento de uma casa financiada, era muito menor do que um aluguel. E a casa era nova, a casa tinha garantia, né? Então, a demanda de pessoas para comprar essa casa era muito maior do que a oferta de casa que tinha para vender. A venda não foi um problema para mim. Não foi. Nunca foi. A venda é a parte mais fácil. A construção é a parte mais fácil. Né? A burocratização é a parte mais chata. Mas juntando tudo isso, a gente conseguiu fazer. Entre trancos e arranca, a gente conseguiu vender essa casa. Depois eu fui para o Maranhão e a gente construiu... Isso, fomos para Timon. E a gente fez mais 2 casas. Pegamos o dinheiro que a gente investiu, o lucro que a gente ganhou,
compramos 2 terrenos, fizemos uma casa. E aí, nesse decorrer, muitas pessoas chegaram para mim e disseram, quanto é o lucro dessa casa? Eu disse, dá para ganhar tanto. E se eu botar aqui para fazer? Quanto é que tu me cobra? Eu disse, eu te cobro Y. Beleza. Depois vai fazer um para mim também. Eu disse, eu já tenho um terreno. Beleza? Então comecei a fazer. Chegou, Hércules, numa proporção que eu tive que parar de fazer casa com o meu dinheiro e até então não mexia com o recurso do banco. Uhum. Porque eu não tinha mais demanda, porque era de tão grande que foi a quantidade de pessoas que chegaram para mim para investir. Né? Sim, porque a rentabilidade de uma casa para vender, ela supera qualquer mercado financeiro, aplicação, seja lá qual for, renda fixa, LCI, CDB, enfim, qualquer coisa. O retorno é muito bom. E, além do retorno ser bom, ainda tem o benefício de ser um investimento conservador, imóvel conservador. Uhum. Imóvel está ali, imóvel é a melhor proteção contra a inflação. Entendeu? O imóvel está ali. Então, não tem como dar errado. Então, assim, essa frase já desmonta qualquer pessoa que tenha dinheiro para investir. Imóvel não dá errado. Quem compra terra não erra e quem vende se arrepende. Você vê que um exemplo que a gente tem são fundos imobiliários, né? Sim. A pessoa que quer aplicar. Exato. Eu investi em fundos imobiliários. Só que você olhava lá e tem que ter nervo, né? Eu botei um valor lá, no dia desceu, eu disse, meu Deus do céu. Apesar que os dividendos eram fixos, a gente sentia a variação ali que você está olhando. A casa, se você quiser passar na frente para você ver, está lá todo tempo. Tá lá todo então tempo, te dá uma tranquilidade emocional ali. É mais, melhor. Mais tranquilo, né? É mais tranquilo. E aí foi quando eu saí da parte de execução e fui para a parte de investimento, que foi quando eu abri meu escritório, a Winnie, que eu fiquei por 4 anos. Só recebendo investidores de fora, investidores de São Paulo. Já cheguei a tocar quase 200 casas. 200 Fez conjunto já? Sim. Loteamento lá já fiz 2, assim, de mais de 100 lotes cada um. Fora... Quanto tempo era que durava um loteamento desse? Um loteamento desse a gente fazia por etapas. Mas eu consegui fazer em 6 meses mais de 100 casas. Equipe gigante. Mais de 100 casas. Equipe gigante. Raíssa, o que era o maior desafio num loteamento desse? Burocracia, principalmente com a prefeitura, né? Mão de obra não dava dor de cabeça, material? Não, porque eu trabalhava de uma forma que eu tinha o meu... Como é que eu posso falar? Eu tinha a minha perda calculada. Uhum. Então eu pegava algumas empresas que poderiam empreitar alguns serviços. Por exemplo, a minha equipe fazia até a parte de cita superior. A partir dali já entrava, quando chegava no forro, já colocava uma equipe para fazer o forro. Eu empreitava a parte elétrica. Então eu ia fazendo isso aí. Então eu sabia desde o início quanto que eu ia ganhar, quanto que eu ia gastar, quanto que eu ia ganhar. Eu sabia, botava imposto, sabia mais ou menos quanto é que seria meu lucro baseado, porque eu já tinha tudo meio que esquematizado. Porque quando eu cheguei na parte de investimento, eu já tinha que ter tudo antecipado. Né? Então, eu tinha quais eram as minhas maiores perdas? Era roubo, era alguma coisa que a gente não pode calcular. Uhum. Mas, a priori, eu não tinha nenhum tipo de desafio em relação à construção da casa, nem da venda, como eu já lhe falei. Uhum. Te falei, a burocracia que emperrava. Era a burocracia, a parte de liberação para fazer, porque como era loteamento, eu precisava entrar com água de Timon na época, né? Eu precisava entrar com a iluminação, que eu tinha que pedir autorização da Equatorial, e eles passavam isso para o construtor. E esgoto, que é exigido também. Né? Com certeza. E era sempre, assim, via de regra, era sempre o construtor que fazia o calçamento, porque a caixa passava com calçamento, água, luz. Assim, de forma bem pragmática, era isso. A casa tinha que ter calçamento, tinha que ter água e tinha que ter luz. A casa tinha que ser viável para a habitação. E isso era de responsabilidade do construtor. Então eu digo que os construtores da cidade de Timon, a cidade de Timon hoje cresceu por conta dos construtores. Muitos dos calçamentos que você vê lá, de pavimentação definitiva, de energia, enfim, de toda a viabilidade ali, foram dos construtores. Então, assim, eu sentia falta, o que eu posso chamar de desafio, era talvez de um incentivo do governo para a gente, principalmente para os pequenos construtores. Eu comecei pequena. Depois eu fui para uma grande escala, mas comecei pequena. E esse meio do caminho aí entre fazer uma casa, 2 casas e fazer o conjunto, como é que foi, Raíssa?
Ele foi gradativo. Acho que por isso que eu peguei menos pancada, a menor pancada, porque ele foi gradativo. Porque eu não saí de 2 para 200. Eu saí de 2 para 10, saí de 10 para 30, de 30 para... Quando eu cheguei no que eu considero o meu nível ali máximo de grande escala, eu já estava muito calejada. Eu já estava muito calejada e muito bem embasada e bem informada. Então, tinha desafio? Tem, porque claro que A tem. equipe, você tinha mais engenheiros também nessa época? Tinha. Eu tinha um engenheiro, tinha um estagiário, tinha uma arquiteta, mas toda a parte de... Eu ficava mais na parte comercial. Gestão com os colegas. É porque quando eu fui para a Winnie, quando eu fui para o meu escritório, eu dizia, eu vou contratar vocês porque essa cadeira só pode ocupar eu, só pode ocupar eu porque eu vou fazer o que ninguém sabe, que é a parte de relações interpessoais, como eu considero boa, a parte de formalização de contrato, de explicar o porquê que aquele investimento seria um investimento bom para aquela pessoa que estava ali com o dinheiro, mas estava com receio. Então, aquele local só podia ocupar por Raíssa. Sim. Né? Então, as outras funções eu tive que delegar. Obviamente, eu visitava as obras, eu sabia dos vícios construtivos, sabia a correção de cada um, entrava com medidas para que não tivesse nenhum problema, nem construtivo, e nem... Porque ela tem que andar assim, né? A construção ela tem que andar junto com a documentação. Sim. Porque se uma parar, acabou, não tem venda. Não tem venda, não tem dinheiro. Então, assim, eu preferi delegar até para colegas meus. Depois disso, entrou mais outros engenheiros, entrou mais estagiários. Olha, eu costumo dizer que uma casa, ela mexe muito com a economia. Porque para uma casa eu preciso de uma equipe de construção, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um corretor, Sim. eu preciso de um despachante, eu preciso de alguém da Caixa Econômica. Eu preciso de tanta gente que uma casa você mexe com a economia de... Nossa, demais. Agora você imagina em grande escala. Um exemplo que a gente tem disso é no final dos anos 2000 ali, para início de 2010, que o PAC, uma grande parte do PAC foi também pela construção de grandes conjuntos. A gente tem um exemplo aqui, a Jacinta Andrade, lá eram 5 mil residências, unidades residenciais, porque isso tem um impacto gigantesco na economia, né? A sua equipe maior, Raíssa, tu sabe mais ou menos quanto chegou a ter, assim, quando estava num desses grandes empreendimentos, assim? Olha só, é porque variava muito de etapas, né? Sim. Mas no começo ali da fundação até ali a cobertura, ficavam mais ou menos 4 pessoas por casa. E um encarregado por fora, sim. Por casa. 2 E pedreiros, eram 2 feitos serventes. simultâneos todo o tempo. Isso. Aí a matemática básica, pela quantidade de casa que eu fazia, era muita gente. Então, assim, o impacto era muito grande. E acho que o meu maior feito foi esse. E gestão, Raíssa, a gestão de pessoas, como é que era? Você tem uma equipe grande assim, aí você começa... Você tem uma casa pequena ali que você ali está sendo psicólogo, está sendo engenheiro, está sendo várias coisas, né? Quando você tem uma equipe desse tamanho, como é que funciona? Delegar a função. É saber que você não faz nada sozinho. Primeira coisa é entender isso. É saber qual é a minha qualidade aqui. É fechar contrato? Então não vou sair dessa cadeira. Vou sair nas minhas horas vagas. Às vezes eu ficava sem almoçar, tudo bem. Eu ia lá, olhava para minha obra, voltava para o lugar que eu não podia sair. Porque para eu poder levar uma obra não de grande porte no sentido porque eram casas de baixo padrão, mas era uma quantidade absurda. Para mim era. É uma quantidade imensa em casa. Imensa. Né? Então, a primeira coisa que eu sabia é, eu não posso sair dessa cadeira, porque é aqui que eu fecho negócio e onde se fecha negócio é onde se entra capital. E como eu não precisava, como eu não recorria a banco, a nenhuma instituição financeira, tudo meu era de capital próprio, né, advindos de mim ou de investidores, o capital vinha dali, o dinheiro vinha dali, então eu não podia sair dali. Então eu precisava delegar funções. Então eu tinha meus encarregados, eu tinha os meus engenheiros, né, acho que eu terminei ali, acho que eu estava com 4, 5 engenheiros trabalhando comigo. Sim. Porque as casas não eram concentradas num loteamento só. Um era aqui, outra no começo de Timor, outra mais ali perto da tabuleta. Eram distribuídos, né? Eram distribuídos. Eram distribuídos. E tinha casa solta também, tinha bairro que eu tinha 2. Tinha casa que eu tinha 3. E eu tive até que depois me sair de casas isoladas, tipo, pelo menos até... Eu botei até um limite. Não, a partir de 5 eu pego.
Menos que isso, para mim, não vale a pena, porque fica muito... É questão de logística, De logística. fornecedor e tudo, né? Uma coisa que acaba atrapalhando. E aí, Raíssa, quando foi para fazer essa transição aí de construtora, de uma construtora bem-sucedida, né? Você faz 100, 200 casas, para a questão de investimento, como é que foi? Onde foi assim que teve esse... O start foi quando uma pessoa me perguntou quanto eu ganho na casa dessa e se eu botar dinheiro contigo. Eu não tinha nem maturidade ainda para dizer, não, vou sentar, vou calcular, vou ver o que eu vou fazer. Mas foi quando uma pessoa me perguntou. E eu fiz a casa, teve retorno e ela disse, agora eu vou chamar fulano, cicrano e beltrano para fazer também. Gostaram? Eu disse, mas agora é diferente. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer mais por administração. Eu vou fazer agora uma planilha, eu vou lhe mandar as medições e tudo, tal. E o que eu lucrar aqui é meu. Quando eu vi, Hércules, eu estava num lobby tão grande, porque eu escolhia o terreno, eu escolhia a equipe, eu fazia tudo, eu escolhi os corretores chegavam, eu já mandava para os correspondentes bancários. Então ali, tudo estava na minha gestão, desde o terreno até a venda. Eu não chegava para a pessoa não me procurava para construir uma casa. A pessoa chegava para mim para dizer quanto é que eu vou ganhar se eu fizer uma casa. Eu não estava prometendo para ela uma casa pronta, eu prometia para ela retorno, eu prometia para ela dinheiro. Sim. Eu não chegava lá, quero ver a casa. Os meus investidores, de 85% a 90% não chegavam nem ver a casa. Então eu não vendia casa, eu vendia lucro. Entendeu? Eu vendia lucro. Então, quando eu me vi assim, eu percebi, eu disse, eu não posso mais estar em obra. Eu tenho que estar sentada numa cadeira com o computador aberto e com uma oratória muito firme para poder botar dinheiro aqui dentro dessa empresa. Então, o que eu vendia, na verdade, era o lucro de pessoas que não tinham um conhecimento que eu tinha. Então, eu estava vendendo meu conhecimento para transformar isso em casa e, a partir da casa, transformar em lucro para quem estava me contratando. E aí, quando entrou na parte do investimento, Raíssa, como é que foi? Quando entrou na parte do investimento, eu acho que tudo que a gente não está ainda muito preparado, a gente pode... Pode não, a gente tropeça mesmo nas coisas. A gente tropeça. A evolução só acontece com falha, né? O crescimento, Hércules, ele não é horizontal, ele é vertical, né? Então, assim, a gente só cresce quando a gente tem os problemas ali, porque a gente vai... Inclusive, o filósofo Marco Aurélio disse que não existe nenhum problema que seja maior do que o próprio homem, né? Então, quando eu tive esses problemas, não no sentido de não entregar a casa, eu entreguei todas as minhas casas, mas chegou um momento que eu disse assim, é muita coisa, é muito dinheiro e a responsabilidade está muito grande e foi na época que teve um aumento significativo no preço dos materiais. Só que eu não podia dizer, ei, deixa eu te falar, eu quero fazer um aditivo porque os preços mudaram, porque os tempos mudaram, depois da pandemia a coisa ficou assim. Não, eu não comprei casa com você. Você disse que o lucro era tal. E aí é onde a gente vai crescendo com os problemas. Epa, precisa acrescentar uma cláusula. Precisa acrescentar uma cláusula que pode ter aditivo, caso o material dobrou quase que 100% o preço das coisas. E a mão de obra cresceu junto. Então eu fiquei naquela situação. Eu disse, eu vou ter que tirar da carne para poder entregar isso aqui e sair com dignidade. E assim eu fiz. Peguei, entreguei as obras, finalizei, eu disse, respirei e disse, agora chegou a hora de dar uma pausa. Primou pela reputação. Sim. Prezei pela minha reputação. Se eu tivesse ficado mais um mês, eu acho que eu teria perdido. Sim. E eu entrei muito jovem, eu precisava de tudo isso mesmo. Eu precisava de tudo isso. E a gente tem uma ideia de que a gente é desassociado da natureza. A gente é parte integrante da natureza. E a gente tem que respeitar as nossas estações. Primavera, verão, outono, inverno. Né? E assim como fazem lá os monges budistas, no inverno deles, que a gente considera o nosso período de deserto, né? Eles se recolhem e eles saem, inclusive, com os melhores escritos. Eu acho que foi isso que eu fiz com a minha vida. Eu me recolhi. Por muito tempo eu chamava isso, eu dizia assim, eu me acovardei, mas eu não tinha me acovardado. Eu realmente precisava parar. Eu precisava parar, porque eu precisava me reorganizar. Porque
eu peguei uma demanda muito grande de casa, de dinheiro e de pessoas extremamente instruídas. Não era qualquer pessoa. Teve um investidor que fez comigo acho que quase 70 casas, um investidor. E ele nem era daqui. Era um grande empresário de São Paulo e fez essas casas comigo. E quando eu vi que a coisa dele estava apertando, os preços estavam... Eu disse, eu vou entregar isso aqui, mas eu preciso sair para ter paz. Aquela ideia de ter paz, e a paz... Na verdade, a gente tem paz. A gente tem paz. Quando é que a gente tem paz? Não tem paz nunca. Não tem preço, né? Na verdade, eu tive que dar essa pausa para poder me reorganizar, e não foi financeiramente. Porque eu sempre fui muito organizada com as minhas finanças. Foi na minha cabeça. Se eu tivesse ficado mais um mês lá, eu poderia ter feito um desastre com o meu nome. Eu poderia ter dado um problema em alguma casa. E isso eu não posso fazer. Raíssa, Porque quando eu quisesse retornar, eu queria ter portas abertas, assim como aconteceu. fala pra gente aí a principal lição que você ficou disso. A principal lição... Tem várias, eu tenho certeza, várias, né? mas a fala pra principal gente, é respeitar o tempo da sua cabeça, do seu limite. Sentir o que está perto de chegar ali no limiar ali do que a gente chama de desequilíbrio, se afasta. Respeita o teu corpo, a tua mente, como a natureza respeita as estações. Quando é que você sentiu isso? Há 3 anos atrás. Não, quando que eu estou dizendo assim, a situação, o que foi que te mostrou isso? Eu tive uma baixazinha, acho que há 3 anos atrás, por cobrança, acho que isso foi resultado da pandemia também. A pandemia, ela fez com que muitas pessoas perdessem o crédito imobiliário e tal. Então, as vendas que eu achava que seriam de forma rápida, os créditos estavam barrando e, consequentemente, impedindo as vendas da gente. E, como eu estou falando, eu não fazia casa para uma pessoa comprar para vender. Eu já estava no ramo do investimento. Os meus clientes não eram quem comprava casa, os meus clientes eram quem botava dinheiro na minha empresa. Eram os investidores. E todos eram... Não era banco, era investidor, pessoa. Ou empresa ou pessoa, mas alguém por trás. E aí, quando... Cadê o dinheiro? Cadê o retorno? Eu disse, calma. Vai dar certo. E eu com medo, será se vai mesmo? Mas aí eu consegui fazer todas as vendas. Não foi no tempo que eu queria, mas eu fiquei até a última casa. Eu entreguei a última casa e disse, acabou. Eu preciso agora respirar. Agora chegou o meu inverno. E aí eu me recolhi e abri um restaurante, comecei a pensar coisas. Eu peguei até um certo... Eu queria até uma distância. Downtime. Eu quis dar um time. Eu quis dar um time mesmo. Mas, tipo assim, sem dia de voltar. E aí eu botei um restaurante, comecei a procurar franquia, comecei a procurar outras coisas. E no Réveillon desse ano, acho que uns 3 dias antes, eu senti no meu coração um coração saudoso da engenharia. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar. Tá na hora de voltar, porque as minhas qualidades, que eu falei no início, que me levaram a construir, começaram a bater na minha porta. Ei, tu não tá utilizando os teus talentos aqui. Não está explorando todo o potencial. Não. E a gente pensa que a gente tem paz, quando eu digo assim, eu já tenho meu dinheiro, já tenho meus dividendos, eu fiz imóveis. E eu tinha isso. Eu consegui isso. Porque no apogeu ali enfim, quando eu cheguei ali no máximo ali da minha glória, eu consegui comprar imóveis, porque eu fazia aquilo que eu acreditava, eu comprei imóveis. Eu fiz investimentos que me dão uma segurança financeira estável até hoje. Eu podia me dar o luxo de curtir ali o meu estresse ali dentro da minha casa e sem me faltar nada. Mas o povo dizia assim, agora tu tem paz, agora tu tem paz. Tu já tem teus dividendos, tu já tem ali os teus aluguéis, tu já tem a tua rentabilidade ali no banco. E eu comecei a viajar. Eu morei um tempinho fora, eu tive experiências que eu não tiro de jeito nenhum. Aí o povo diz assim, rapaz, agora você tem paz, agora você tá feliz.
Só que a gente esquece que o ócio tira a paz da gente também. E quando eu falava, eu tenho paz. Ah, não, agora eu tô feliz, construí, agora eu tô vivendo. Eu dizia até assim, quando alguém falava, tá trabalhando assim, não, sou aposentada. Sou aposentada. Pra ninguém ficar me perguntando, Sim, por que? sim. Então eu dizia assim, sou aposentada, sou aposentada, sou aposentada. Mas toda vez que eu dizia isso, eu falava, eu não devia me aposentar agora. Ah, eu tenho muita coisa ainda pra mostrar. Eu vou fazer 33 anos agora, então eu ainda tinha muita coisa pra mostrar, ainda tinha uma vontade. Como que eu tinha paz? Mesmo com o Ainda dinheiro na tem, né, conta, Raíssa? ainda tenho. Eu só precisava modificar. Eu só precisava modificar. E aí foi o que eu fiz. Eu vi que eu senti ali um desequilíbrio no momento em que eu estava trabalhando e senti um desequilíbrio também quando eu parei. Porque eu não queria, então... Raíssa, quando você deu time, você disse que deu time, mais um mês colapsaria, alguma coisa assim. Você acha que se tivesse pausado um pouco mais cedo tinha sido melhor ou não? Ou acha que isso foi uma coisa que foi no tempo certo? Foi no tempo certo. Foi no tempo certo. É, eu acho que se eu tivesse parado um pouco mais atrás, eu teria perdido assim, uma segurança financeira que foi o que me manteve, que foi o que me deu o luxo de poder descansar sabendo que eu ia ter uma vida do mesmo padrão, sem eu perder nada. Então, assim, não estou falando que era o dinheiro, eu fui movida por isso, mas a estabilidade financeira foi o que me deixou menos angustiada. Então, eu consegui a minha estabilidade financeira, porque até isso eu planejei. Eu acho que no final das contas eu sou uma ótima planejadora. Então, a única coisa que eu me questiono é, será que eu voltei tarde demais? Essa foi a pergunta que eu fiz. Mas a resposta veio assim, tão rápido pra mim, que eu falei assim, cara, e se eu tentar alto padrão, médio padrão? Eu fiz uma casa, Hércules, que eu botei outro engenheiro pra fazer. Um pouco traumatizada ainda, sabe? De cobrança, de coisa, porque eu peguei um volume de coisa que eu acho que eu tava emocionalmente não estava preparada para pegar, mas eu peguei e entreguei. E o fato de eu ter pego em um momento de despreparo e ter entregue aquilo de maneira que não causou dano a ninguém. Todo mundo saiu, o investidor saiu feliz, todo mundo vendeu suas casas, quem comprou saiu com sua casa própria, eu também participei daquilo. Eu acho que eu fiz com maestria. Chegou aqui, eu disse, eu vou parar, como eu falei. E aí eu parei. E aí eu comecei a mexer com outras coisas e tal. Então, esse momento para mim, ele foi importante. Ele foi importante porque ele me mostrou algo que a dor é o maior veículo de condução à felicidade. Sim. Você não cresce sem a dor. Você só não cresce se você for uma pessoa irresponsável. Porque se você culpabilizar o outro, você não cresce. A culpa foi do investidor que ficou no meu ouvido. Ah, a culpa foi do cliente que me ligava demais para resolver qualquer besteira. Se eu tivesse esse pensamento, que é um pensamento irresponsável, eu não teria evoluído. Porque se eu botar a culpa no outro, quem aprende é o outro, não sou eu. E como é que tá a Raíssa hoje? Hoje eu tô com uma parceria, né? Nada a ver com casa. A gente está ali na obra do templo. Eu entrei em parceria com uma empresa muito boa e eu sou quarteirizada dessa empresa, eu sou quarteirizada dessa obra do templo de Teresina. E a gente está fazendo toda a infraestrutura ali de canteiro. E agora eu voltei, botei o orgulho no bolso e disse, agora eu preciso voltar. Era o jeito que eu queria? Não. Eu queria voltar para minha cadeira. Mas é uma evolução. Não, mas eu preciso passar por isso. Se tu me Evolução. der a cadeira, eu não sento. Você perguntou o que eu mais aprendi com isso. Eu acho que é isso. É hora de sair da cadeira e é hora de aprender a sentar. Talvez eu volte a sentar, mas eu não quero sentar agora. Quero sentar numa cadeira de plástico por enquanto. Depois eu procuro uma Hoje de você está couro. trabalhando, hoje a obra que você está trabalhando, eu acho que a obra de edificação seja a maior De que a Teresina. gente tem em Teresina, né? Maior talvez até no estado. E aí foi muito interessante essa questão que falou, Raíssa, eu acho que isso é uma questão de humildade. Você chegou num ápice, construiu aí, sei lá, uma equipe de 200 pessoas e tudo. E aí hoje está em um ramo que é parecido à construção da edificação.
mas está ali, não é recebendo ordem, está aprendendo também, o que é uma experiência Estou aprendendo. gigantesca. Isso é uma experiência. Eu era uma ótima investidora, Né? mas eu era uma engenheira mediana. E agora a chance que eu tenho de ser uma engenheira a nível de excelência. Isso aí ajuda até também na questão da gestão. Sim. A questão do investimento, né? Isso aí. E eu aplico gestão lá. Eu acho que a minha maior virtude lá é a gestão. Essa daí é uma obra, um período tal. Acho que são 24 meses, o pessoal passou para a gente. Está planejado para 24. Sim, sim. Mas, e o projeto da Raíssa? A Raíssa é engenheira espetacular. Qual é o projeto médio prazo? Médio prazo? Hoje, eu quero aprender. O meu propósito é aprender. Aprender coisas novas. Aprender coisas além engenharia. Da filosofia, à história, à política, hoje eu peguei um desejo por aprender. Então, quando eu chego nessa obra, que eu vejo, aqui que a gente vai trabalhar aqui, instalação elétrica, hidrossanitária, a execução aqui do canteiro, para mim é um desafio muito grande. Tá no canteiro de pegando sol, com capacete, com óculos, aprendendo normativo, porque eu trabalhei na informalidade. A gente trabalhava na informalidade, a gente começa na informalidade para depois ir... Você falou da segurança do trabalho, que é uma coisa que essas empresas grandes, né, elas normalmente têm certificação, aí quando você vai para o básico, né, o sistema de gestão integrada é 9.001, que é qualidade, 14.000 meio ambiente e 45.000, que é segurança do trabalho. Uhum. E aqui a gente ainda precisa evoluir muito nessa questão, principalmente da segurança do trabalho. Sim. Hoje lá, o que é que você vê, Raíssa, assim, que uma coisa que tu vai poder levar de novo quando for voltar, o teu negócio, a tua cadeira? Tudo. Tudo, ou praticamente tudo, porque a forma que eu trabalhava é totalmente diferente. Essa empresa que nós estamos, que nos terceirizou, né? É uma empresa, uma das maiores do Brasil, e eles têm um aparato de lei assim, muito completo, a questão de segurança do trabalho, a questão de execução mesmo, parece que nada pode sair errado. Obviamente não existe obra perfeita, mas eu estou numa obra que eles exigem, que são clientes que exigem praticamente a perfeição. E isso é muito bom, porque você vai evoluir, né? Desde a socialização, desde as suas relações interpessoais, porque você vai ter que lidar com muita gente, são muitas empresas. Tem uma empresa superior, mas também tem as outras terceirizadas e é uma ajudando a outra. São muitas empresas. Sincronismo, né? É um sincronismo. Então você vai aprendendo um pouco de tudo. E a partir desse momento você, logicamente que eu não vou aprender tudo, porque nem tudo é novo, mas saindo de onde eu saí ali, de Timon, de casas pequenas, para uma obra de grande porte, mexendo com instalações elétricas, instalações hidráulicas, coisas que eu nunca tinha visto na vida, a gente entra com a gestão e aprende a engenharia. Então, a parte que eu poderia ter feito, que eu não poderia ter feito na engenharia, agora eu sou obrigada a fazer. E por ser obrigada, eu sou obrigada a aprender. E como eu estou nessa busca do conhecimento, para mim está sendo a melhor coisa que eu poderia ter acontecido na minha vida. Eu já tive oportunidades e aproveitei de financeira tão grande. E hoje, que não chega perto do que eu fui um dia na parte financeira, eu te digo uma coisa. Hoje eu me sinto uma profissional digna. Muito mais digna, por ter horário, por ter rotina, por ter gente contando comigo, por ter que dar resultado. Eu tinha que receber resultado. Agora eu tenho que dar resultado. Então, obviamente, eu vou evoluir. Raíssa, você, quando estava no auge, é interessante, você gravou 2 cursos, né? Tinha muita coisa para ensinar. E aí, como é que fica isso agora, Raíssa? Os ensinamentos que você tem que repassar isso aí. Sim. Eu fiz 2 cursos. Você preparou 2 cursos. É até importante a gente explicar, viu, pessoal? A Raíssa preparou 2 cursos para ensinar as pessoas a respeito dessas experiências que ela teve. Fala um pouco para a gente a respeito disso. Pronto. A questão dos meus cursos é porque no interim de 2021 a 2023, eu foquei na parte de consultoria e mentoria. Como é que funcionava? Eu recebia pessoas que queriam começar, mas não sabiam como. E eu norteava essas pessoas, desde a compra do terreno até a finalização e venda da casa.
certo? Então tinha essa consultoria, tinha essa mentoria individualizada, às vezes chegava um grupo de 3, 4 engenheiros ali recém-formados e a demanda ficou muito grande. Então eu tive muitos alunos, isso dentro do escritório. E eu disse, rapaz, eu vou plataformizar isso. Eu vou botar uma escala nacional aí. Porque o normativo, logicamente, muda de prefeitura, de município a município, de estado para estado, mas é pouca coisa. O essencial vai estar aqui no curso, que é a compra do terreno ideal, o tipo de público que você quer atingir, para quem você vai vender, como que funciona Minha Casa Minha Vida, quem são as pessoas que vão se beneficiar mais, quais as vantagens entre comprar e alugar, né? Então, eu falava muito disso. Então, existem coisas que a gente pode considerar um denominador comum para a gente colocar a nível nacional. Pronto, era isso. Então, eu tive muitos alunos, mas até a plataformização desse curso era de forma presencial. Né? E eu tive esse apoio para a gente fazer esse curso, até uma questão aqui engraçada, que eu contratei uma equipe de marketing, fiz todo o curso, o nome era da Fundação à Venda, então eu explicava tudo, então passei 4 dias naquele escritório, eu não dormia, era decorando o texto, e falando, e aí quando eu estava indo embora do Rio Puti, meu escritório no Rio Puti, eu estava indo embora, acho que eram umas 11h30, minha mãe me liga, minha filha, você viu aí, já estudou as novas mudanças, é bom você ficar por dentro, que saiu no jornal hoje, agora não é mais Minha Casa Minha Vida, agora o nome é Casa Verde e Amarelo. Eu disse, meu Deus, o curso. Curso pronto. E o nome Minha Casa Minha Vida, eu disse, vou tentar cortar, e eu comecei a cortar. Na hora que eu falava, e o Minha Casa Minha Vida, eu cortava, tirava, tentava colocar, tentei mudar na legenda, eu disse, não, aqui não dá mais. Agora eu vou fazer um Casa Verde e Amarelo. Aí eu já não contratei mais marketing, eu fiz eu mesmo com meu celular, contratei um tripé, fiz uma gambiarrazinha ali, depois eu olhei, eu sou metida perfeccionista, olhei e disse, Mas vou fazer uma coisa, já está aqui feito, eu vou botar na Hotmart. Pronto, botei na Hotmart. Não fiz marketing sim, depois eu tirei da Hotmart, sabe, eu vou esquecer esse curso por enquanto. Que foi na época que eu fui até fazer, que aí já entra, que foi a outra área de atuação, que foi quando eu comecei a trabalhar por aquisição de terreno e construção. Só que não pelo Minha Casa Minha Vida, apesar de ser possível. Eu já fui pelo recurso do SBPE, porque o Minha Casa Minha Vida você utiliza o recurso do FGTS. Né? O SBPE você vai usar o dinheiro de rentabilidade das instituições financeiras, que já é para uma renda um pouco maior. Né? Quando você sai do Minha Casa Minha Vida, você entra ali no SBPE e isso vai variar por conta da renda da pessoa. Por isso que eu fiz de médio a alto padrão. E aí eu consegui esse recurso, construí uma casa. E aí, na hora de botar para vender, eu olhei para ela e disse assim, quanto é que tá valendo? Tanto. Fazer o seguinte, vou alugar meu apartamento e vou morar nessa casa. Fiz isso, para ter mais uma renda. Aí paguei o saldo devedor, aí resolvi morar até onde eu moro hoje. E aí, as corretoras me ligam, sua casa está à venda? Eu disse, sempre. Tudo meu está sempre à venda, meu carro, minha casa. Não sou apegada com isso, não. Eu gosto de fazer o dinheiro rodar. Eu sou do rolo, entendeu? Eu sou do rolo. E aí eu comecei a fazer isso. Agora estou trabalhando nessa obra do tempo. E é como eu te falei, existem coisas que a gente não explica, né? Ah, por que você é mais feliz hoje do que naquela época? Porque nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre glória, nem tudo é sobre você estar no ponto máximo. Eu já estive lá. Eu já sei como é. Eu tive coisas que com 25 anos que gente bem sucedida com 50 não teve. E hoje eu não desejo a vida de ninguém, eu desejo a minha vida. Eu era uma pessoa de felicidade mediana e hoje eu sou uma pessoa completamente feliz. Raíssa, para o jovem engenheiro, pessoa que vai começar agora, a gente sempre gosta de perguntar o que é um conselho que você daria. Né? Eu acho que é uma coisa que pode te ajudar na carreira. Você que passou por essa coisa muito bacana, uma história com altos e baixos e tal. E o principal, assim, que você está aí a todo vapor, pensando na engenharia ainda, vivendo da engenharia. O que é um conselho que você dá para essa galera, principalmente a galera jovem que está entrando agora, o recém-formado? O que você acha que é importante as pessoas pensarem? Esse conselho eu dei para muita gente. Porque quando eu entrei na mentoria, era esse público que eu recebia. O público dos recém-formados, ou de pessoas até que estavam com 4, 5 anos de formado, mas que tinham optado por seguir outra carreira, porque não tinha se encontrado na engenharia, ou até mesmo por portas fechadas.
O conselho que eu dou é, faça o levantamento do seu primeiro capital. Existem muitas possibilidades para isso. A Caixa é uma delas. Você apresentar um projeto, pegar um financiamento bancário para você fazer uma construção, levantar seu primeiro capital. Eu acho que eu posso até entrar aqui, eu tenho até repertório para isso, para dar um discurso motivacional, de dizer, saia da inércia, saia não sei o quê, mas eu não sou coach, eu sou mais pragmático quanto a isso. Tem que levantar um capital. Se você não consegue tirar do bolso, vai atrás de um banco, apresenta um projeto imobiliário, tira um crédito imobiliário, hoje está mais fácil. Não consegui no banco, estou com o nome sujo. Tenta de um parente, tenta de alguém, tenta de... Não, busca na mútua, né? Busca na mútua. Não, também não deu certo. Então pega, aprende, fica craque, fica do início ao fim, estuda a ponto de qualquer pergunta você tá na ponta da língua e acha alguém com dinheiro para confiar em ti. É isso. Não é esse negócio de sair da inércia, você tá aí porque... Não, a gente não tá na condição que a gente tá porque a gente quer, não. A gente tá porque a gente tá, mas todo mundo quer sair. Então como é que eu vou chegar pra pessoa e dizer que você consegue? Força de vontade. Não existe. Força de vontade. Muito bom. Muita gente tem. A gente precisa ser realista quanto a isso. Quer crescer? Vai atrás de recursos. Vai atrás de recursos. E crédito é dinheiro. Anota isso aí. Crédito é dinheiro. Pronto, meu conselho é esse. Crédito é dinheiro. Consegue um crédito, consegue dinheiro, consegue uma construção ali. Começa por baixo. Faz o Minha Casa Minha Vida. Faz um projeto bacana, tenta vender na internet. A internet hoje proporciona isso pra gente. Antes a gente era mercê de uma televisão. Rádio. Jornal. Hoje a gente bota uma câmera, a gente mesmo bota aqui. Sou engenheiro, sou um arquiteto, eu sou sei lá o quê. Eu sei disso. Então vende a tua ideia. O que tem de gente com dinheiro para comprar ideia não é brincadeira. Mas você precisa estar preparado. Raíssa, mês das mulheres. E aí eu, deixando essa pergunta para o final, exatamente assim. Para saber de você, eu tenho certeza que você teve inúmeros desafios. Mas desses desafios, ser mulher, o que foi que impactou durante a carreira, hoje em dia, o que é a questão da mulher, o que isso muda, né? Você como uma mulher forte, Sim. você é uma pessoa que tem muita coisa para inspirar, tanto as jovens quanto as já experientes, né? Falar para a gente a respeito disso. Olha, a Constituição Civil segue o patriarcado, é aquela coisa só trabalha com homem. Então, eu não tive, a priori, ali nenhum problema quanto a isso, porque eu entrei como chefe. Então, se me desrespeitassem, não era o local para eles. E agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com pessoas, não que eu não tenha meu estado de liderança, eu sou líder, né? Eu sou a engenheira da construtora. Uhum. Então, assim, obviamente você vai enfrentar alguns desafios que homens talvez não tenham que enfrentar. Eu não estou falando de preconceito, porque eu acho que isso até melhorou. Eu acho que a maneira que você se impõe, a maneira que você aborda, tudo é o jeito que você fala. Eu acho que a mulher, se ela souber ser uma mulher forte, ela já consegue mais coisas do que o homem. O lado feminino da mulher, todo mundo tem uma mãe, todo mundo tem uma irmã, todo mundo tem uma esposa. E por mais que o ambiente seja um ambiente masculino de forma geral, eu acho que todo mundo tem até um carinho maior por uma mulher. O único desafio talvez seja na hora de receber uma ordem ou receber uma crítica. Mas se você for firme e você manter o respeito ali dentro da sua equipe, conseguir manter a sua postura, eu acho que a sua decência, a sua dignidade, a sua postura, a forma como você aborda, ninguém tira teu respeito. E a mulher, ela consegue, esse lado feminino, ela consegue coisas que talvez o homem tenha um desafio para chegar. Como a gente está ali, por exemplo, nessa nova obra que eu estou, como a gente precisa de muitas empresas, o meu encarregado chega lá, pedi lá, me negou. Aí eu chego lá,
oh, vamos lá, ajude, a gente pode ajudar também, o que você está precisando. Até essa parte de negociar esse lado mais sensível que a mulher traz, acaba... se você conseguir utilizar a virtude de ser mulher dentro de uma obra, é capaz de você ter mais benefício do que um homem. Hoje eu sou protegida ali, eu me sinto protegida pela minha equipe, até pelos meus superiores. Então, assim, eu não gosto muito de usar essa pauta, eu sou mulher, então eu vou ter desvantagem, Não. Eu acho que ser mulher é uma vantagem. A sensibilidade, junto com a criatividade, junto com a maneira que a mulher costuma tratar as coisas, a tratativa da mulher é totalmente diferente da tratativa de um homem. Então, uma coisa que entre homens demoraria muito para responder, para ser resolvida, um homem e uma mulher, eles conseguem, por conta até das diferenças, conseguem resolver de forma mais pragmática, de forma mais rápida, Então, assim, eu não costumo usar a mulher como um sexo frágil no meio da construção civil. Pelo contrário, talvez ela seja o pilar mais forte dentro de uma obra. Dito isso, posso te afirmar que dessas empresas grandes que estão hoje dentro dessa construção, a maioria dos engenheiros são mulheres. Muitas engenheiras. Do mesmo jeito que eu fiz a pergunta dos jovens, o que você diz para as mulheres também? O que eu posso dizer para a mulher não existe seja, simplesmente faça acontecer. Quando você faz acontecer, ninguém vai perguntar se você é homem, se você é mulher, ninguém vai perguntar. O que realmente vai mostrar é o seu resultado. Você pode ter até desafio naquele começo, algum preconceito, não, mulher aqui não. Mas se você já chega com o resultado, ninguém te pergunta nada. O resultado cala. Então, tipo assim, eu podia muito bem dizer assim, porque eu sou mulher e tal. Realmente, se você me perguntar o desafio, eu até me esquivei de um desafio. Existe o desafio do físico. No final do dia eu tô cansada, eu tô moída, mais do que o servente que pegou na massa ali, a mão na massa. Mas fora isso, nós mulheres, nós temos a virtude de conseguir fazer, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que eu estou no campo, mas eu estou lembrando que eu estou fazendo no escritório. Isso acontecia nas casas também. Eu conseguia fechar contrato por telefone quando eu estava dentro de uma obra. Então, o que eu posso dizer é, existe algum desafio? Existe. Também não dá para retirar. Mas eu vou botar aqui o ser humano em geral, o homem, a mulher, quem se identifica com qualquer coisa, o resultado ele cala. A luta é diferente, para a mulher é diferente. A mulher tem períodos, tem às vezes desequilíbrios hormonais, tem tantas outras coisas que o homem não tem, mas a mulher é forte. A mulher é forte. A mulher é mais forte que o homem, eu acho. Eu acho que o homem tem mais medo de médico do que a mulher. A mulher é mais dura até para a dor. A mulher é mais resistente à dor. A gente não nasceu pronta para isso. A gente é resistência. Então, assim, o conselho que eu dou para a mulher é, esquece esse negócio de quem é homem, que é mulher, mostra resultado, você vai ter sucesso. Mostra resultado. Eu não precisei de aprovação de homem nenhum. Eu que sentei na cadeira para dar ordem de homem. Hoje eu sento na cadeira para receber a ordem de um homem, tá tudo certo. Bom. É o resultado. O resultado aqui. Raíssa, a gente está chegando agora ao final e a gente sempre conversa aqui, a gente tem brincadeiras e fala sempre de indicações de livros. Certo. Então a gente quer que você indique um livro que foi muito bom para você, um livro que te ajudou, um livro que te inspirou, um livro que fez diferença na sua vida, assim. E aí todas as dicas que a gente agora você tocou aqui. no ponto que eu gosto demais. Posso falar um livro para cada fase da minha vida? Tranquilo. Tá. O Segredo da Mente Milionária, Napoleão Hill, na época que eu estava na correria, na ganância por dinheiro. O livro do Bhagavad Gita, Quando Eu Me Recolhi, é um clássico livro indiano, um livro sagrado indiano. Sim. Citado em Oppenheimer. Hã? Citado no filme Oppenheimer. Você foi? Eu não conhecia, eu não sabia já. Sim. O conhecimento agora. É um livro lindo, eu tenho esse livro também. Sânscrito hindu. O Dhammapada, para você manter seu equilíbrio no momento em que você está ali já no limiar do desequilíbrio.
que é um livro também sagrado, mas não é do indiano, não é da Índia, já é da base budista. E um livro que me marcou muito foi esse que eu li por último agora, que representa a minha nova fase, que é A Morte de Ivan Ilitch. É um clássico de Tolstói, um escritor russo, que mostra... Não precisa nem dar spoiler do livro. Ivan Ilitch morre. E no decorrer da vida dele, ele fala de uma vida vivida à mercê do que a sociedade queria. E a grande dor foi o medo, na hora da morte, por não ter vivido a vida que ele queria. Então, é um clássico, um dos maiores escritores mundiais, assim. E que mais me fez refletir nessa minha nova fase. Talvez até o que me fez levantar também, se eu for fazer essa analogia da minha vida agora com esse livro, que é justamente eu quero que na hora da minha morte eu possa dizer: estou indo em paz porque eu vivi do jeito que eu queria, respeitei as minhas estações e não saí de primavera, verão com a mão abanando. Né? Em cada estação eu consegui colher alguma coisa. Já tem o epitáfio pronto, né? Tenho. Raíssa, surpreendente. Surpreendente a sua história, surpreendente a maturidade que você tem. Muito bom, acho que vai inspirar muita gente. Obrigado. Por fé. E se tem mais alguma coisa que você acha assim que também... Uma mensagem curta, alguma ideia para as pessoas pensarem a respeito exatamente disso? Tenho. Eu vou falar baseado na minha vivência. No momento em que eu me retirei um pouco e fiz outras demandas da minha vida, fora engenharia, com a engenharia à parte, né? O que eu posso dizer volte enquanto é tempo. Volte a tempo de não ser esquecido. Porque no momento que eu quis retornar, eu tive portas abertas. Mas talvez se eu tivesse demorado um pouco mais, talvez elas estariam fechadas. Então a gente tem que saber o momento de parar, mas a gente tem que ter muita sabedoria para saber o momento de voltar. Porque quando você dá o start de que tem que voltar, talvez as pessoas já tenham esquecido o teu nome em relação àquilo que tu nasceu para fazer. No meu caso, eu estava com o coração saudoso da engenharia, estava com saudade desse ambiente de obra que, mesmo caótico, muitos consideram um ambiente hostil, mas quem nasce para isso gosta e se apaixona. Então, eu acho que você até perguntou, né? Você acha que você parou no momento certo? Mesmo ali já no limite? Sim. E eu acho que eu voltei ali quase no limite de ser esquecida. Mas eu não fui esquecida. Porque no momento em que eu quis voltar, as portas se abriram. E muitas vezes a gente esquece de quem a gente é. Só por uma crise. E a crise, ela não define quem a gente é. Na verdade, a nossa identidade está muito mais atrelada ao que a gente quer ser do que a gente foi. Deixa o passado. Acho que o passado está ali, o passado é importante para te conduzir à evolução, mas não para te representar. Eu acho que eu acho que a tua identidade está muito mais pautada naquilo que você quer ser. Mesmo que você já seja em potencial. Se você é em potencial, você já é. Até porque não tem nada que um homem faça que o outro não faça igual. Então, eu acho que o conselho que eu posso dar é isso. Respeite seu momento de inverno, mas na chegada do verão, já coloque a roupa e saia para trabalhar, já volte a ter contato lá, contacte o network que você fez durante a sua vida, para que você tenha a possibilidade de voltar no momento certo. Né? Eu acho que tudo tem isso até é bíblico, né? Há um tempo determinado para tudo. Sim. Vai inspirar muita gente. Obrigado. Por fé em Deus. Eu acho que, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final e realmente a história da Raíssa, eu conhecia outra Raíssa, não conhecia essa Raíssa aqui, né? É uma pessoa que a gente tem uma amizade há muito tempo, mas realmente cada pessoa é um universo. Sim. E a sua história é muito, muito bacana, Raíssa. Eu acho que vai contribuir para muita gente, não só aqui do Piauí, né? A gente tem muitas pessoas que assistem até de outros estados. Não compara com a sua, mas quem não, sabe um dia. Mas muito obrigado, Raíssa. Deixa uma mensagem final para o pessoal. Eu agradeço muito, Hércules.
Eu sou fã do trabalho que ele exerceu aqui no CREA, porque a gente pôde ver, né? A gente estava falando muito da desburocratização. Acho que foi uma coisa que você conseguiu fazer com muita maestria. Parabéns por isso, né? Por todo o trabalho que você fez aqui. E toda a equipe do CREA. E a mensagem que eu dou é essa, se eu puder até usar, né, o Dia das Mulheres, que foi ontem, mandar um recado para todas. É mais difícil, mas a gente nasceu pronta. Então fica igual. A gente nasceu dura. Nós somos duras, nós somos preparadas, nós somos preparadas. Falei com a Raíssa, e aí, Raíssa, topa? Ela, tô pronta. Tô pronta. Aí sai alguma coisa, a minha vida não tem ensaio. Eu acho que, na verdade, eu não falei nada, apenas dei um testemunho. Eu acho que ninguém precisa estar pronto para ter testemunho. Basta ter boca e falar e botar para frente. E é isso. Eu acho que a minha vida é essa. Eu acho que, inclusive, eu tenho um outro plano que é ir para a docência. Eu adoro ensinar. Tenho certeza que... Quem sabe um dia, um mestrado, um doutorado. Já tem os cursos prontos já. Vai ser a primeira parte da pronto. docência. Mas é isso aí, Raíssa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, isso aqui. Talk Tech, valorizando o potencial dos profissionais do Piauí, das mulheres do Piauí, agora em março. Muito obrigado. Valeu, amigo. Até mais, pessoal.